pais, sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é o espaço de trocas, é o espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que contam pra gente as alegrias e, claro, as dificuldades de educar filhos. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe. Você me encontra agora num novo espaço, um novo perfil no Instagram, que é o perfil Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E também você pode me encontrar pelo WhatsApp, 19 999 94 17 39. O tema de hoje é um tema muito interessante. Hoje a gente vai focar muito na questão da educação. Mas não só a gente vai falar da educação no seu âmbito escolar, como é que ela funciona. E vamos falar de um tema específico, a parentalidade excessiva. Bom, para a gente poder falar da parentalidade, para a gente poder falar da parentalidade excessiva, a gente vai ter que trazer um tema bem legal, que é a possibilidade, os ganhos, os benefícios da união entre a escola e a família. E hoje a gente percebe que existe uma mudança muito grande nas formas de compreender essa relação escola e família. Às vezes a gente encontra na escola pais mais permissivos, a gente encontra na escola, às vezes, pais mais negligentes ou pais extremamente preocupados. Como é que a gente resolve isso? Só quem está na escola sabe o grande nó que é trazer todos esses conceitos e alocar, trazer todo mundo, deixar todo mundo acomodado dentro do espaço escolar de forma saudável. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Elisete Prado, que é coordenadora pedagógica, tem anos de experiência nessa área, já foi diretora de escola, enfim, ela tem muitas especializações nessa área. E mais, mãe e vó, né? Isso é muito importante. Bom, bem-vinda, Elisete. É um prazer ter você aqui comigo, prazer ter você com essas mães que vão poder desfrutar de todo esse conhecimento e de todo esse olhar bacana que você tem em relação à educação. Obrigada, Esther. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. E hoje o que eu venho trazer é um pouco da minha experiência, né? Como a Esther falou, eu já atuo na área da educação há mais de 20 anos. Participei dentro de escola em vários setores, né, mas sempre na gestão. Então, coordenação, direção, orientação. Hoje eu sou uma coordenadora pedagógica um colégio que eu amo, né, meu querido colégio. E com esse tempo que eu tive em escola, eu acho que a gente vai aprendendo um pouco, né? E o tema de hoje eu acho muito importante, porque a parceria, né, da escola e da família, pensando sempre no bem-estar das crianças, dos jovens, faz todo sentido, né? E muitas vezes a gente percebe que a família ela precisa de uma ajuda mesmo, né? Porque não existe uma escola para formar pais, né? Então a gente faz cursos para aprender várias coisas, né? Mas um curso para você saber qual a melhor maneira de conduzir a formação do seu filho nas diferentes etapas do desenvolvimento é algo que não existe, né? A gente tem alguns iniciando algumas questões de educação parental que eu acho bem bacana para as famílias ficarem atentas a isso, mas a grande maioria não passa por isso. Então é um desafio muito grande. Eu vou começar fazendo uma pergunta que muitas mães fazem para mim. Esther, você acha que está havendo uma distorção em relação à expectativa de alguns pais sobre a escola e o papel da escola? Hoje a escola, ela assumiu um papel que é muito diferente de alguns anos atrás. Por exemplo, se eu for comparar a escola dos meus filhos com a escola dos meus netos, né? Porque a escola, hoje em dia, ela é uma rede de apoio para a família, né? Então, a gente percebe que as famílias, elas contam com a escola não só no período curricular, mas elas contam com a escola num período extracurricular. Por quê? Porque elas confiam na escola. Elas confiam nos profissionais que estão lá dentro e elas sabem que a escola ela pode oferecer uma formação diferenciada para essas crianças no momento que elas estão lá, né? Seja curricular ou não.
Então, ser uma referência, ser um ponto de apoio para essas famílias, eu acho que isso está cada vez mais crescendo. Até porque nós estamos na cidade de Indaiatuba, né? O interior, houve uma chegada muito grande de pais vindos da capital, né? Depois da pandemia, né? Buscando o quê? Tempo com seus filhos, qualidade de vida. E isso fez com que a referência familiar também mudasse, né? Porque às vezes quem está mudando é só a família. O pai, a mãe, o filho, não tem uma avó, um tio, não tem uma rede de apoio que possa suprir necessidades, né? Para, de repente, a criança ficar no contraturno. E também, por outro lado, eu sinto que as famílias, elas buscam uma qualidade no trabalho oferecido, né? Então, elas sabem que se a criança estiver na escola, ela realmente vai estar amparada, não só com relação ao cuidado, às suas necessidades básicas, mas ela vai estar tendo o melhor atendimento no que se refere à sua formação. Você sabe que você está falando uma coisa interessante? A escola cuida, né? A escola cuida e educa. Eu acho isso o maior princípio de todos. Não é só o cuidar, mas é o educar. E há um tempo atrás eu recebi uma pediatra aqui e ela disse o seguinte: Esther, a escola é muito interessante, porque na escola, as crianças, por mais que elas venham arranhadas, às vezes venham mais sujas e etc., tá tudo certo. Durante as férias, o que o hospital recebe de criança com o braço quebrado, com a perna quebrada, assim, a maior parte dos acidentes, quando o pronto-socorro fica cheio mesmo, é no período das férias. Assim, então, ela disse para mim, a escola é um anjo da guarda, porque, olha, eu posso deixar essa criança lá e ela vai ser assistida da melhor forma possível, ela vai ser cuidada e, junto com isso, educada. Isso, né? Com certeza. Essa educação escolar, atenção, gente, educada no âmbito da educação Isso. escolar. A escolarização, com certeza. Exatamente. Mas essa parte do acolhimento, do cuidado, ele é essencial, né? Porque quando você deixa seu filho na escola, você está deixando o seu bem mais precioso, né? Aquele bem que você cuida com todo carinho e cujo tudo que você pensa em fazer, na realidade, é para o seu filho. Então, a escola realmente ela tem que ter esse olhar do cuidado, do acolhimento, porque se a criança está bem, se a criança está feliz, ela vai aprender, ela vai se desenvolver. Então, essa parte do cuidado e do acolhimento, ele realmente precisa existir. E a escola, isso vai ajudar com que as outras questões, elas caminhem mais naturalmente. E não é só o cuidar na segurança, né, Elisete? Porque, sabe, mãe, é o cuidar, é esse cuidado, é o cuidado afetivo, é o cuidar no ensinar quando está brincando, é o cuidar no ensinar quando está discutindo com um amigo, é o cuidar no seu momento integral, né, no seu todo. Então, eu tenho recebido algumas questões que, assim, quando eu falo que vou fazer o podcast, alguém pergunta, sobre o que vai ser? Eu falo, vai ser sobre tal tema. E algumas questões, eles pedem, conversa sobre isso no seu podcast que eu vou gostar. Então, vamos lá. Eu recebi um e-mail, né, na verdade, de uma mãe que diz o seguinte para mim: eu vejo que hoje, eu vejo uma diferença na forma como os pais a parentalidade tem cuidado dos filhos, não é? Então, ela disse, eu vejo que há um cuidado excessivo com as crianças. Então, o que acontece? A busca é pelo potencial máximo, a busca é pelo tá sempre fazendo alguma coisa, sempre com alguma atividade. Não existe, muitas vezes, uma paz para essa criança, porque é um movimento para que a criança seja o mais produtiva possível, a melhor pessoa profissionalmente possível. Então, existe esse mecanismo. E muitas vezes os pais ficam com medo de a criança se frustrar, da criança sair de casa, da criança ir a pé para a escola. E ela pergunta para mim, até que ponto essa interferência excessiva dos pais diminui a possibilidade da criança se tornar criança? E eu já pergunto mais, né? Até que ponto
esse excesso de cuidado interfere na percepção que a criança vai ter de mundo, né, na sua construção de identidade e na própria autonomia. Não. Interessante, isso é uma dúvida e uma pergunta muito boa. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que partir de quando uma família escolhe uma escola, é interessante porque ultimamente eu gosto muito de fazer os atendimentos na escola, né, das famílias novas. Não é uma delícia você ouvir? Eu gosto muito das famílias novas, né, principalmente a gente vê casais muito jovens ali, né, e uma boa parte as famílias estão ainda definindo a cidade que eles vão morar, porque a escola vai ser o ponto decisivo, né? Exatamente. Então a escola, quando a família escolhe uma escola, é porque os valores da escola, eles batem com os valores da família, né? Com o que a família acredita e com o que ela busca com relação à formação do seu filho. Então, esse que eu acho que é o ponto principal. Porque se isso existe, precisa ter uma parceria forte da escola e da família. Então, num caso como esse que você falou, de uma criança que de repente faz muitas atividades em excesso, tem aquela rotina intensa, né? E faz balé, e faz judô, e faz, né, muita coisa, a escola vai chegar nessa família e ela vai falar: mãe, vamos pensar, vamos olhar um pouquinho como que está esse dia a dia. Será que está bom? Será que isso faz sentido para a criança? Será que ela não precisa ter assim, menos responsabilidades para que ela tenha um tempo para ser criança, né? Para que ela possa pensar de uma forma sem tanta responsabilidade. O ócio, né? O ócio criativo é tão importante. Né? E a criança, vamos falar, a criança de antigamente, ela tinha muito tempo ocioso, ela brincava muito, ela criava brincadeiras em família, porque eram famílias normalmente que tinham mais filhos. Hoje a gente vê esse número de filhos um pouco diminuindo, né? Então, acho que um ponto importante é a escolha da escola, ela é essencial, porque essa escolha precisa bater os valores da família com os valores da escola. E quando existe essa parceria, essa confiança, a escola ela precisa sinalizar a família quando o excesso acontece, né? Então, esse eu acho que é um ponto. O outro ponto é essa questão da frustração, né? Puxa, meu filho, ele não pode ficar triste, ele não pode ficar sem isso não pode acontecer. Eu acho que a frustração, ela é tão importante, né, para as pessoas. Por quê? Porque se a gente falar um pouquinho de empatia, né? O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, fala-se muito em empatia, precisamos ser empáticos. Mas como que eu posso ser empático se eu nunca senti uma dor, uma frustração? Eu não sei o que o outro sente. Então, muitas vezes, não é nem culpa da criança que ela não consegue ter a empatia, exercitar a empatia no seu dia a dia, né? Com os coleguinhas, nos conflitos que vão acontecer. Os conflitos, eles fazem parte da vida, né? E na escola eles acontecem mesmo. É bom acontecer, porque aí ele vai estar num ambiente mediado, vai estar num ambiente acompanhado. Isso vai fazer todo sentido, né, para a escola, para a família. Então, isso a gente fala muito também com os pais, que é importante. Ah, mas eu gostaria que não tivesse acontecido. Sim, mas aconteceu, então vamos tratar, vamos cuidar disso. Então, para você pensar na frustração, a frustração ela tem o seu lado bom, porque ele vai ajudar o aluno, a criança, o jovem, né, o adolescente, a se colocar no lugar do outro quando algo acontecer com o outro. Porque se ele não sente aquilo, ele não consegue, puxa, não foi legal, eu não quero que ele sinta isso, porque eu já senti uma vez, não é bom. Então, eu acho que a parceria da escola e da família, quando é uma parceria que realmente acontece, faz todo sentido para você pensar na qualidade do tempo que a criança tem, para você falar com essa família sobre frustração, que é importante e acontece, para falar sobre os conflitos, porque os conflitos eles vão acontecer na escola, é normal, porque é na escola que você vai encontrar o diferente. Quando você está em casa, você está num ambiente que todo mundo te conhece. E controlado, Controlado. Né? Os pais, os sobrinhos mesmo, os primos brincam. Quando você vai na escola, você tem outras pessoas que são diferentes. Você vai precisar lidar com isso, porque a vida é assim.
né? Então, quando você tem essa experiência na escola e ela é bem mediada e bem trabalhada, é isso que você está ajudando a formar essa criança, esse jovem, para a vida, né? Porque na vida, quando ele tiver os conflitos, quando ele se frustrar, quando ele precisar usar da empatia, ele vai saber. E a mesma frustração, às vezes a gente fica muito preocupada, mas ela é uma forma. A frustração é a grande oportunidade, mãe, de você ensinar uma autorregulação para o seu filho. Porque nós não vamos ter tudo sempre, nós não vamos ter oportunidades iguais. E a gente vê isso na nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade realmente propícia às desigualdades, né? Então, às frustrações. Sim. E quando a gente pensa na frustração, ela vai ser uma grande oportunidade, além da criança aprender uma autorregulação, poder se controlar no caso de uma birra, de uma gritaria, seja lá do que for, né? Vai ter que aprender a se autorregular. E, ao mesmo tempo, você cresce com um adulto mais pronto para isso. Sim. Um adulto mais pronto para também entender que o mundo tem um monte de frustrações. E que você não consegue tirar. Você não controla. Você não consegue tirar isso todas as pedras do caminho, né? Não tira mesmo. Além de tudo, e eu gosto muito disso, é que no campo da autonomia, né? Veja, a gente aprende com erros e com acertos. Não adianta. Então, muitas vezes eu sinto que os pais têm medo de libertar a criança ou de permitir que a criança tome alguma atitude ou faça alguma coisa por medo. Medo que vai se machucar, medo que vá se perder, medos os mais, medo enfim, vários medos. E o medo, ele tem que ser claro, o medo é um alerta de que algo pode, a gente, né, a nossa humanidade nos impõe esse medo mesmo. É um instinto, né? É um instinto. Mas está na hora da gente pensar bem qual é o medo real, e racionalizar sobre esse medo. Permitir que essa criança aprenda com erros e acertos. Sim. Não é? Então, às vezes, até o fato da criança poder atuar sobre o mundo que ela vive, poder repensar a forma como ela constrói as coisas. E eu vejo que há um medo grande dos pais em relação à frustração. A gente oferece tudo para filho, tudo, menos a oportunidade de não ter. E às vezes não ter é tão importante, às vezes não, sempre, né? Não ter é tão importante quanto ter, na sua medida, no seu padrão. Com certeza. Eu entendo que esse medo, né, do seu filho se frustrar, isso se justifica porque é um amor muito grande, né? Sem dúvida. O amor dos pais pelos filhos é algo muito grande. E você tem em alguns momentos aquilo que você gostaria de dar porque você não teve. E às vezes você fica meio fora dessa medida, né? Uhum. E talvez você se espelha nessa criança ou nesse jovem e acha que isso vai ser a solução e realmente não é. E realmente não é. E também com relação à autonomia, o que eu percebo um pouco a escola, no início, a gente está falando muito de parceria, né? Porque eu acho que isso tem que ser, isso é primordial. Não tem como eu estar numa escola, meu filho estar numa escola se eu não confio. Se eu não confio na escola, se eu não confio nas pessoas que estão lá, não faz sentido. Mas quando a criança está na escola, então, desde cedo, a parceria, então, tudo que acontece, você fala com a família está presente, então ela está na educação infantil, depois ela vai para o ensino fundamental, e ela vai entrar num processo de alfabetização, letramento, a gente precisa da parceria da família, por quê? Porque essa criança precisa se organizar em casa também, então você vai fazendo todo esse trabalho com a família. Daí, quando vai chegando um determinado momento, quando essa criança está mais amadurecendo mais, você precisa fazer um pouco o sentido contrário, porque a família precisa acompanhar, mas
tem que ter espaço para que a criança se coloque, né? Então, eu acho que esse momento que é o mais difícil da família, que ela sempre foi muito estimulada para acompanhar, estar perto, orientar seu filho, organizar o espaço em casa, propor horários para que ele valorize a educação, né? Porque eu acho que isso que é muito importante também, a valorização da educação. A criança só vai valorizar o estudo se a família valorizar. A criança só vai valorizar a leitura se a família valorizar. Então, assim, a criança ela está enxergando tudo que a família faz, né? Então, aprende com o adulto. Aprende com o adulto. Aprende é um espelho, né? É um claro. espelho. Puxa, meu pai fala isso, então tá certo. A escola fala a mesma coisa, ok, então é isso que eu tenho que fazer. Então, quando você vai trabalhando com essa parceria, chega um momento em que você precisa, dentro da parceria, não está deixando de ser parceiro, mas você precisa dar um espaço para essa criança, porque ela já está munida de muito conhecimento, né? Ela já desenvolveu muitas habilidades que são essenciais para que ela possa caminhar mais autonomamente, sozinha. E aí eu sinto que é difícil para a família também deixar. Por quê? Mas será que vai dar certo? Mas será que ele vai conseguir? E se eu ajudasse, né? Então, a gente entende que tem essa dificuldade. E eu me coloco também no lugar das famílias. É difícil. Por quê? Porque você ama muito aquela criança, você quer que tudo dê certo. Só que o erro faz parte, a frustração faz parte, para ela ser uma pessoa que vai conseguir lidar com as questões da vida real, né? Então, eu acho que tem um momento ali que existe uma dificuldade e a escola tem que ir de novo com a família, conversar com a família se existe a confiança. A família é verdade, né? Eu acho que eu preciso deixar, né? Não sou eu que preciso fazer, né? É ele que tem que fazer. Mas não vai ficar tão bonito. Não tem problema. Não tem problema que não esteja maravilhoso, porque é o resultado de um trabalho dele. É o resultado de um trabalho feito por ele. E eu acho que isso faz sentido. E com o tempo, com certeza vai ficar tudo muito bom e maravilhoso. E a escola vai conseguir ajudar a família nesse processo também. Sem dúvida. E outro, o vínculo está estabelecido, né? O vínculo está estabelecido. A criança aprende com o adulto em todos os espaços em que ela convive. O vínculo estabelecido gera essa segurança. Sim. Né? E a escola tem que estar entendendo, claro, o lado da mãe, mas os pais também têm que entender o lado da escola. Porque também a escola, é na escola que as coisas aparecem a princípio, não é, Elisete? A escola traz lá, muita coisa. Lá vem o novo, né? Lá que vem o novo. Os novos desafios. E as novas interações sociais. Uhum. Gente, vocês estão gostando desse tema? Olha, eu estou adorando. Agora, vamos lá. Se vocês estão gostando, não percam tempo. Vai lá, ativa o sininho, se inscreve no meu canal e, olha, curte. Assim, esse tema que a gente está trazendo aqui, ele vai ser levado para outros pais, para outras mães, para um grupo de pessoas que pode estar precisando ouvir sobre essa necessidade dessa parceria entre os pais e a escola. Porque essa parceria é uma parceria muito, muito benéfica. A gente aprende com o outro. Com certeza. Né, o tempo todo. E para que isso aconteça, a gente tem que estar aberto para aprender, aberto para ouvir. Com certeza, com certeza. E daí, voltando ao que a gente estava falando, a escola tem todo esse caminho. Ali as coisas parece que afloram, não é? Por conta desse convívio, por conta dos vínculos que são estabelecidos. Ao mesmo tempo, a gente vê pais completamente diferentes dentro da escola, né? Aquele pai que é mais permissivo, aquele pai que não, aquele pai que segura mais a onda, aquele pai que não está nem aí, deixa a coisa acontecer, criança cresce mesmo, se vira. Então a gente vê todos esses mecanismos, não é? E são os vínculos que fazem com que a criança, gente, consiga se entender como um indivíduo. Mas para ele se entender também, ele tem que entender o que tá, qual é o mundo, como é que o mundo ao redor dele está funcionando. E aí eu vou perguntar para você duas coisas. Como é que a escola trabalha a questão da autonomia quando ela percebe que existe um freio maior de um pai ou de uma mãe? E, ao mesmo tempo, como é que a escola trabalha essa diferença entre os pais?
Bom, acho que eu vou começar primeiro com a segunda pergunta que você Tá. falou. Como nós falamos antes, a escola é esse momento que a criança tem fora do seu primeiro núcleo, que seria a família, né? Então, essa experiência em sociedade na escola, para a criança, é muito interessante. Só que a escola, para que ela realmente possa oferecer o seu trabalho como deve ser feito, ela tem normas, ela tem regras, né? E na nossa escola nós temos um manual de convivência, né? Isso. A gente coloca dessa forma, um manual de convivência, porque não é um regulamento, nada, mas são orientações de como a gente pode viver bem dentro do ambiente escolar. Porque dentro do ambiente escolar há centenas de alunos. E cada aluno tem suas famílias, né? E você tem os colaboradores. E as famílias trazem culturas diferentes, Diferentes. modos de reconhecer e ver a Exatamente. vida de outra, não é? Exatamente. Então, para que todo esse universo ele consiga fluir de forma adequada, nós temos o nosso manual de convivência. E desse manual de convivência, todos vão fazer parte, independente da forma como cada um foi criado, da cultura. Por quê? Porque eu conheci essa escola, eu sei que essa escola tem os valores que comungam com os meus valores, então eu acredito na escola. Então, para a gente conseguir lidar com tudo isso, nós temos o nosso manual de convivência, que ele é amplamente divulgado com famílias e alunos, e todo mundo concorda. Ah, mas 100%? Não, às vezes acontece alguma coisa, a gente chama, a gente conversa, orienta, se é o aluno, orienta a família, né? Porque se existe essa relação de confiança, tudo vai dar certo, né? Porque você vai ter pessoas diferentes, mas que elas estão dentro de um mesmo ambiente regido por normas de convivência que são boas para todos, como toda a sociedade tem, né? Então, essa questão de como essas pessoas diferentes, elas estão no mesmo ambiente, você tem algo para normatizar tudo isso, né? E com relação do outro ponto que você falou... Como é que a escola lida com a questão da autonomia, essa construção da autonomia com as crianças, quando existem pais um pouco mais reativos a essa... individualmente. Família por família. Então, esse trabalho de conversar com a família e levar, porque não adianta você falar, não pode fazer isso. A gente precisa trazer a pessoa para ela perceber o quanto aquilo não está sendo bom, né? Porque, vamos dar um exemplo hipotético, né? Então, existe uma atividade para ser feita, o aluno tem que entregar um trabalho, o trabalho ficou maravilhoso, né? O texto, perfeito, o trabalho foi digitado, imagens, mas você está falando de uma criança que tem uma linguagem que não condiz com o que foi trabalhado, com o que veio, né? Quem aprendeu com tudo aquilo? Não foi a criança que aprendeu. Então, você precisa, às vezes, chamar a família e deixar claro, falar, esse trabalho, ele não condiz. Então, vamos conversar um pouquinho? Qual que é a dificuldade? Como que a gente pode te ajudar? Ah, porque eu acho que ele não tem condições, porque eu preciso ajudar muito. Será? Então, o que normalmente nós fazemos? A gente tem um atendimento que nós chamamos de orientação educacional. Então, você chama a família, orienta, aí você chama o aluno, você acompanha, você encaminha esse aluno para as necessidades que porventura ele tenha. Ah, então ele não sabe, sei lá, não consegue pesquisar sozinho, ele não consegue fazer um resumo de um texto. Então, você vai dando ferramentas para que essa criança consiga desenvolver essa autonomia que é pertinente à faixa etária. Porque nós não queremos um texto extremamente rebuscado para um aluno de uma série inicial. Ele tem que ter um texto adequado com a idade dele. E com certeza, no decorrer da sua formação, esse texto ele vai ficar cada vez melhor, né? Então, para trabalhar com essas questões, é individualmente mesmo. Então, você tem que chamar a família, tem que orientar o aluno, e às vezes o problema ele vai ser resolvido se a gente falar com a família, porque Exato. não é o aluno. Não é o aluno. Não é o Você está aluno. falando, eu estou aqui pensando, né? Hoje, a gente vê... essa situação é muito, muito interessante. A gente vê ainda hoje mães que fazem a lição de casa para os filhos.
E isso acontece. Então, e eu vejo isso no consultório. Às vezes a mãe fala assim, eu fui obrigada, porque precisava entregar no dia seguinte, eu não tinha o que fazer, eu já tinha chamado ele para fazer a lição várias vezes, ele não veio fazer, e agora eu estou perdida, porque ele vai ter que fazer a lição, e eu não sei o que acontece com ele, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que... E jogando sempre essa responsabilidade para ele. Claro, a criança tem que ter responsabilidade por seus atos, entendo. Mas está sendo ensinado isso? E eu trago isso para um outro campo. Como é negligenciada a função da lição de casa, né? Eu acho que os pais olham para a lição de casa e eles veem a lição de casa como um tarefismo. Então, é só fazer a lição e acabou. E a lição de casa é uma coisa muito maior, porque gente, a lição de casa é um momento de interação, de conversa, de convívio pais e filhos. Então, a lição de casa ela não tem só a função de trabalhar os conteúdos que foram desenvolvidos em sala de aula, mas também a função de tentar fazer com que pais, filhos, que a família entre em contato com os conteúdos da escola, entre em contato, permita essa interação. Então, eu acho que, às vezes, a lição de casa ela é negligenciada mesmo. E as pessoas deixam de entender qual é o papel disso, o papel dessa lição de casa. Primeiro que a lição de casa, esse momento em que a criança não está com o professor e com os colegas para desenvolver uma atividade, é importantíssimo. Porque o professor, durante a sua aula, ele usa as diversas estratégias de aula, faz exercícios, às vezes chama o aluno na lousa, faz as perguntas, mas quando essa criança está em casa, ela está sozinha. Então, ali ela vai conseguir expressar, primeiro para ela mesma, o quanto aquele conceito, aquele objetivo que o professor tinha nas suas aulas, realmente se concretizou. Então, precisa estimular essa criança desde cedo a ter esse momento individual, em casa, para isso. Quando eles são menores, eles vão precisar da família mesmo. Por quê? Ninguém nasce sabendo. Não. A gente precisa ensinar. Mas como é que eu faço com que o meu filho ele se organize para o estudo? Que ele não vai nascer sabendo. Alguém tem que ensinar. E a escola faz isso. A escola ensina como se organizar para o estudo. Então, a escola ensina. Lógico que tem algumas crianças que elas são mais metódicas, mais sistemáticas. Elas têm uma facilidade muito grande para se organizar com relação ao seu estudo, né? Mas alguns não. Então, você precisa realmente ajudar essa criança, ensiná-la como ela se organiza com relação ao estudo. E o momento da tarefa de casa, ele é tão importante quanto a aula. Exatamente. Né? Porque tudo começa na aula, mas ele tem que fechar o ciclo. Sistematizar esse conhecimento em casa. Tem que fechar sempre em casa. Então, é importantíssimo. Mas precisa ensinar. Ele não vai nascer sabendo que ele tem que se organizar, que ele tem que ter uma rotina, que ele tem que ter um local para ele estudar, que o local tem que estar tranquilo, que não pode ter nada que tire a atenção dele, né? Ele tem que deixar todos esses eletrônicos guardados, isso não faz parte daquele momento. Ele tem que fazer as pausas para uma água, um lanchinho, para que não fique uma coisa maçante. Então, quando você faz isso, trabalha isso de uma maneira tranquila com a criança, com certeza, ela aprende, ela faz e o resultado vale a pena. Sem você precisar fazer para ela, porque fazer para ela não resolve o problema. Exatamente. Não vai resolver. Primeiro, ela não vai aprender dessa forma. Uhum. E vai trazer um resultado para a escola que é mascarado. Exatamente. Né? Porque é muito melhor você informar, de repente, na agenda, não conseguir fazer. Tive muitas dúvidas. Chegando isso para a escola vai tratar esse ponto. Ela vai entender, puxa, mas não está conseguindo? Então, acho que talvez tenha que vir para o plantão. Vamos fazer uma orientação melhor. Professor, como é que está esse aluno em sala? Porque ele não está conseguindo entregar. O professor vai trazer isso para a coordenação, para a orientadora, para entender o que está acontecendo, né? Então, assim, às vezes é muito melhor não fazer, mas eu acho que a questão, da maneira como você está colocando, nem é isso. É que talvez não existe uma rotina. Exato. Não existe um trabalho por trás para ajudar com que a criança tenha tranquilidade e ela perceba que aquele momento é importante. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás
E o pesquisador dizia assim: você não tem que ficar chamando o seu filho o tempo todo para ele fazer a lição de casa. Você tem que estabelecer quais são os horários para que a lição de casa seja feita. E, de preferência, colocar esses horários próximos a alguns eventos específicos. Então, acabou o almoço, para quem estuda de manhã, tá bom, dá um tempinho, o horário da lição de casa é esse aqui. Acabou, você está livre, fim. Ou, se é de manhã, tomou o café da manhã, estabelecer essa rotina. E algumas questões são simples, né, Elisete? Sempre deixar a mochila ou o material no mesmo lugar. Para que a criança não tenha que estar, não estava lá, não peguei. Não. Porque você já ensina que a criança tem que ser responsável pelo material, responsável pelo horário. E tudo isso é no primeiro dia? Claro que não. É trabalhoso fazer isso, né, Elisete? Não é fácil, não é fácil. Mas se é bem feito. Mas é bem feito. Se é bem feito, ele vai perdurar. Ele vai ser eficiente. Exato. Se não for bem feito, você tem que sempre estar fazendo a mesma coisa. Dá trabalho? Dá trabalho. Monta uma rotina, às vezes a rotina não deu certo. Não, vamos mudar esse dia. Montou a rotina, daí marca o dentista na hora da... Não, então, se eu posso ir no dentista nessa hora, então amanhã talvez eu possa. Não pode, gente. Exatamente. Não pode. A rotina é a rotina. A rotina é muito importante. É como um bebê, né? Normalmente os bebês, assim, quando a mãe traz uma rotina para a criança, é muito tranquila essa criança, porque o momento da mamada, o momento do descanso, do brincar, então a criança, ela é tranquila. Se você não tem uma rotina, é muito difícil, porque qualquer hora é hora de qualquer coisa. E aí a rotina, além de tudo, traz segurança. Sim, com certeza. Você oferece segurança. E, ao mesmo tempo, você ensina quais são os limites. Que é uma coisa que eu tenho visto também no consultório, que tem sido difícil os pais conseguirem estabelecer quais são os limites, até onde você pode ir. Qual é o ponto? E a hora que você começa a estabelecer rotinas, regras bem estabelecidas, você não precisa criar um tratado das regras da casa, mas começar aos poucos, né, Elisete? Sim. Olha, nem que seja para escrever, colocar num quadro, construir até as regras juntos, né? Combinados. Os combinados. Porque o que é combinado, está combinado. Isso fortalece o vínculo, isso auxilia o indivíduo a se sentir mais seguro. O que você falou é muito claro. Como é fácil, às vezes, trocar aquele horário do estudo por qualquer outra coisa. Né? Mas essa nós fazemos de casa. isso, Então, né? Nós fazemos isso. Começa a dieta na segunda-feira. Nossa, quero falar sobre dieta. Começa a dieta na segunda-feira. Não. Terça, não, acho que terça não, mas amanhã eu volto. E depois você não volta. Não, então chega sexta-feira, você fala, chegou fim de semana, você não faz mais. Tem que ser constante, tem que ser resiliente, porque às vezes vai estar difícil. Às vezes você fez tudo como tinha que fazer e não deu tão certo como você queria, mas não tem problema, você está no caminho certo. Então, se a fala da família, ela bater com essa fala que a escola tem, sempre incentivando o aluno, falando o quanto ele é capaz, o quanto ele pode, né? Eles são diferentes, ninguém precisa ser bom em tudo, mas você precisa, se você sente uma fraqueza, um ponto ali que você precisa melhorar, você tem que enfrentar isso. Foi interessante que eu vi estava lendo um artigo hoje de um professor da escola que ele escreveu falando sobre uma entrevista. Nossa, não vou lembrar o nome do músico. É de uma banda aí famosa, né? Que saiu da banda, né? Fez a opção de sair. E ele, falando na entrevista, por que ele saiu, achei muito bacana. Até falei, professor, deixa a gente divulgar na escola a sua matéria que você escreveu, o seu artigo, na realidade, sobre essa entrevista. E ele fala, esse músico, ele fala que na escola, ele ia bem na escola. Por quê? Porque como ele era músico, ele já tinha uma banda e tal, ele não queria ficar de recuperação. Então, aquelas disciplinas que ele tinha mais dificuldade, ele estudava mais. Porque ele não queria perder o tempo dele do ensaio para a música para estudar, além do tempo.
né? Certo. Então, quando o aluno tem essa percepção, ele sabe a sua fragilidade, ele tem que buscar ajuda. Puxa, isso é uma fragilidade para mim. Não sou bom, sei lá, em física. Então, como que eu faço isso? A escola quem vai ajudar. Olha, a gente vai conversar com o professor, você vai fazer os plantões e você vai sanar. Eu tenho N casos de alunos que tiveram uma superação tão grande quando eles conseguiram olhar de frente para as suas fragilidades e tomar uma atitude para que aquilo não acontecesse. E acredite ou não, muitos foram para a área dessa fragilidade. Eles escolheram uma carreira profissional nas fragilidades. Então, aquilo que para ele no início era tão difícil, para ele se tornou o melhor. A opção de vida e de escolha profissional. Eu vou muito dar um relato de vida aqui meu mesmo. Meu filho foi uma pessoa que tinha muita dificuldade em física, matemática. E olha, ele penava. Mas ele seguiu esse princípio. Eu vou. Hoje adivinho que ele é mestre em física. Olha, então, que bacana. Que trabalha na área só. E eu vejo isso, sabe? Que legal. Mas tudo isso trata também de uma coisa bem legal que você falou, que é a autoestima. Sim. Quando você consegue trazer esse valor, o valor da capacidade, porque eu acho que algumas falas têm que ser trocadas mesmo, né? A capacidade tem que ser uma fala constante. Você é capaz de. Sim. Você é capaz. Você não pode. Às vezes você não vai ser tão bom quanto o fulano que você idealizou. Mas você é capaz de. E essa autoestima, mostrar a capacidade é fundamental. E permitir que o indivíduo olhe para si e veja, olha, essa sim é a minha fragilidade. Exatamente. E ter exatamente essa resiliência e falar assim, olha, eu tenho essa fragilidade. E como é que eu resolvo isso? Por isso que a escola tem que estar junto. Sabe por quê? Com a família. Escola e família. Porque às vezes, e eu vejo isso bastante no consultório, crianças com o transtorno, crianças com o déficit cognitivo, enfim, dificuldades de aprendizagem, e que os pais têm uma dificuldade muito grande em aceitar essa questão. Então, mudam de escola, às vezes, falam assim, não, a questão não é meu filho, a questão é a escola, a questão não é o professor, vai terceirizando, né, a questão. E a hora que você olha para si, olha que você se entende na questão, é muito mais fácil resolver, não é, Elisete? Com certeza. Ouvir a escola, às vezes, é importante. Com certeza. Mas essa questão da aceitação, a gente sabe que é difícil mesmo. Sim, pais, é difícil. Né? Há uma negação. Acho que é o primeiro passo, né? E que muitas vezes é um passo difícil de ser dado, né? Mas que faz todo sentido para a solução, né? É difícil também, Elisete, porque assim, você cria toda uma expectativa, né, em relação ao E a sociedade filho, também, a sociedade impõe tudo isso, as redes sociais, todo mundo ou é extremamente feliz, extremamente inteligente, extremamente competente, não é? E aí, esse modelo de comparação que você acaba fazendo, acaba trazendo esse sentimento. Sim. Da não aceitação ou do medo, o que a sociedade dirá do meu filho ou da minha filha que por acaso vem. E, gente, a melhor forma de você resolver é resolvendo. Exatamente. Olhando de frente, né? Olhando de frente. Olhando de frente, buscando ajuda, bons profissionais, né? Acho que é o melhor caminho mesmo. Eu com sinto certeza. isso muito, muito, muito. E aí, uma outra mãe, tá? A gente já vem aqui, mas é bom, é bom. Ela coloca aqui assim para mim. Aqui a gente entra no campo das responsabilidades, é verdade. O que é responsabilidade da escola, o que é responsabilidade dos pais, o que é responsabilidade dos filhos, se é que é possível separar. Não, com certeza, precisa separar, né? Exatamente. Porque a escola, como eu disse para você, o papel da escola ele foi mudando com o tempo, né? Até porque as famílias veem a escola como uma rede de apoio importante, né? E eu acho que faz todo sentido também.
mas tem responsabilidades que elas são exclusivas da família, algumas exclusivas da escola e outras exclusivas da criança, claro. do adolescente, né? Eu acho que a gente pode começar pela família, né? Que é de onde a criança vem, que é a sua formação, né? Os seus valores, né? Isso parte da família. E como eu disse antes, quando você escolhe uma escola, você busca uma escola que tenha os mesmos valores, né? Que ela comungue dos mesmos valores que você tem. Porque aí você sabe, puxa, então eu posso deixar meu filho lá porque essas questões, a escola vai cuidar, ela vai tratar, nós vamos conversar se houver alguma coisa. A escola, lógico, ela vai trabalhar com a escolarização, né? Então, conceitos, objetivos, conteúdos, formação, pensando que cada escola tem o seu projeto de escola, né? E hoje em dia ele está bem amplo, você vê escolas com propostas bem diferentes, então a escola vai ser responsável por isso, né? Mas a formação, dar continuidade a essa formação, ela também está dentro da escola, porque ele não está ali apenas para aprender matemática e português, ele está ali convivendo, ele está ali através desse manual de convivência que eu comentei com vocês, ele está dentro de uma sociedade, né? Uma micro sociedade com suas regras e sua organização interna e ele vai conviver ali. Então essa parte formativa ela faz parte, né? E o aluno tem o seu papel, que é o papel de estudante. Eu costumo falar muito para os meus alunos que ser estudante é uma profissão. Como toda profissão, eu tenho um tempo que eu preciso me dedicar. Esse tempo ele começa na escola e ele termina em casa, porque é esse momento que eu vou me debruçar sobre as minhas atividades. Eu vou organizar meu material, eu vou organizar minha mochila, eu vou fazer as minhas tarefas, vou ler meus livros, fazer minhas pesquisas, né? Então, o estudante ele tem esse papel de estudante em si e que a escola ela tem um papel importante de orientá-lo como fazer tudo isso e a família também, porque a família ela vai ajudar em casa, a escola vai cuidar enquanto ele está no ambiente escolar e a família vai cuidar enquanto está em casa. Então, assim, todos têm suas responsabilidades e são diferentes. E a escola tem esse papel também dessa construção da autoestima, né? Apesar de a gente achar que a gente não, né? Apesar de alguns pais acharem que a escola tem que estar ali só para ensinar, ela só ensina. Quem vai educar meu filho sou eu. Porque eu já escutei algumas mães falando assim, imagina, a coordenadora me chamou porque ele fala muito palavrão. Quem educa sou eu. Então, só que se a escola, os valores da escola não comungam com esse tipo de postura, a escola precisa chamar mesmo. Ela precisa chamar mesmo, né? Tem que chamar. Mas então, pode ser que a família fale, então essa não é a escola ideal. Pode ser que não seja. E assim, não é questão de ser uma escola melhor ou pior, é a questão que é uma escola diferente, que tem propostas diferentes. Por isso que a escolha da escola é tão importante. Porque às vezes, assim, pode parecer besteira, né, para algumas pessoas, mas existem regras sociais, sim, que têm que ser muito bem cumpridas e entendidas. Mas nós estamos num mundo tão diferente, isso é tão arcaico pensar que não pode... Não tem nada de arcaico pensar. Eu acho que são bons costumes que também podem ficar ali bem representados, né? E o respeito, né, E o respeito, porque quando você perde isso... Básico, né? E a gente sabe que às vezes acaba acontecendo sim, às vezes não, em muitas escolas, a falta de respeito do aluno para com o professor, do professor para com o aluno, palavras que não devem ser ditas, e não é uma questão de mimimi não, sabe, gente? Não é uma questão de mimimi. É óbvio que a gente tem que respeitar o indivíduo que está dentro daquela sala de aula. E se, por acaso, alguma coisa que venha a ofender raça, opção, né, raça, gênero, tem que ser banido ali. Não é o espaço para isso, né? Exatamente. O espaço da escola é para outras coisas, inclusive para introduzir esses pensamentos de forma mais efetivas, de maneira mais respeitosa, porque é isso que a gente busca, né? Acho que a escola busca também isso. E eu acho que o que a gente quer no mundo, né? No mundo. Porque se a gente tivesse uma relação mais respeitosa, isso sai da nossa casa, ultrapassa os muros da escola,
ultrapassa todos os ambientes, é o melhor mundo para se viver. Sem né? dúvida. Uma relação de respeito entre as pessoas, eu acho que é o sonho de qualquer pessoa, né? Para si, para os seus filhos, enfim. Vamos entrar num campo que eu acho que é uma preocupação grande de todo mundo. As novas tecnologias. O uso, na verdade, o uso e o abuso, né, dessas novas tecnologias e o quanto isso influencia no processo cognitivo, no processo social, no processo afetivo, enfim. Hoje a gente ouve muito os pais, alguns pais falam, mas não, meu filho nasceu nesse mundo tecnológico. Como é que eu vou tirar isso dele? E algumas mães também, não, mas ela gosta tanto da galinha pintadinha, eu deixo ali a galinha pintadinha. Então a gente hoje vê crianças de 1, 2 já focadas na tela do celular. Por outro lado também, existem momentos em que a tecnologia ela é muito favorável, se for bem usada, ela pode ser muito bem aplicada. E eu lembro que algumas escolas passaram a inserir o celular em sala de aula para pesquisa. Para algumas deu certo, para a grande maioria não deu certo. Como é que a escola convive hoje com o uso do celular em sala de aula ou com o uso das novas tecnologias? De que forma que a escola consegue fazer essa interação? Casa, família, uso das tecnologias, como é que a gente... Bom, nós passamos, acho que para falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho com relação à pandemia. Né? Sim. Então, a pandemia, ela trouxe, né, que foi a solução, né, encontrada, e foi a melhor solução mesmo, o uso da tecnologia, principalmente em sala de aula. Né? Então, as salas de aulas passaram a ser as casas dos professores, né? E os pais estavam dentro das salas de aula durante a pandemia. E eu acho que isso foi muito bom, porque pôde mostrar o quanto cada escola, né, estava preparada para ajudar, né, o seu filho e dar continuidade à formação educacional de cada criança naquele momento. E de lá para cá, o que eu sinto, assim, houve um boom mesmo, né, com relação ao uso dessa tecnologia de uma forma excessiva, né? Porque a tecnologia ela é muito bem-vinda na educação, na realidade ela é uma ferramenta importantíssima, mas ela tem que ser usada com parcimônia, né? O excesso nunca é bom para nada, né? Então as escolas em si usam ferramentas de tecnologia dentro dos seus projetos e isso faz todo sentido, né? Mas existe também um movimento atual que está muito preocupado com relação a esse excesso de uso da tecnologia pelas crianças e pelos jovens, né? Tanto que existem movimentos em escolas onde os alunos estão proibidos de levar o celular na escola. Porque o que o celular está fazendo? Ele está afastando os alunos deles mesmos. Exatamente. Eles não brincam no intervalo, eles só ficam jogando videogame. Lógico que dentro de sala de aula, é lógico que não é permitido. Mas levar o celular na escola, mesmo que ele seja proibido durante as aulas, faz com que esse aluno, nos momentos que ele poderia estar interagindo com os colegas, ele está sozinho. Muitas vezes ele está até falando com quem está do lado dele, mas ele não está interagindo com essa pessoa. Então, existe um movimento que está muito atento a isso, né? Tanto que onde eu trabalho, a gente está nesse movimento de não ao celular na escola. Então, a gente orienta as famílias que os alunos estão proibidos de levar o celular na escola. Eles não podem usar no ambiente escolar. Por quê? Porque eles não estão prontos para isso. Eles não conseguem achar o equilíbrio. Então, quando a criança não está pronta, ela não está madura para isso, quem está pronto? É o adulto. Exatamente. É ele que tem que dar esse limite, né? Ah, mas e daí? Como ele não vai poder usar? Se ele tiver um tempo em casa que a família entenda que ele pode usar esse equipamento, ele vai ser. Só que precisa ter regras, né? Que eu acho que é essa grande dificuldade da família de fazer esse controle do uso de algo que, assim, está na mão dele. Eu comprei para ele. Eu dei o acesso à internet. Ele está com o mundo na mão dele. Agora, como que eu faço para restringir tudo isso, né? E precisa restringir, porque uma criança que está com um celular, com acesso à internet na mão, ela está
com o mundo na mão dela. E você falou uma coisa muito interessante, não é? A criança não está pronta para o que está naquele celular. O adulto está pronto para o que está naquele celular. Olha como isso permite, né, abusos, como isso é assim, é muito sério a gente pensar. Muito perigoso. Se a criança perigoso. não está pronta e eu tenho adultos que estão prontos e podem fazer uso dessa situação para aliciar, para tudo, Para tudo. não é? Olha como é uma coisa maior do que às vezes não é uma discussão rasa como as pessoas colocam. Meu filho nasceu no mundo tecnológico. E não, ele nasceu no mundo tecnológico, mas ele nasceu pronto para ele mas ainda. Ele não está pronto. Mas ele não está pronto. Não é? Então, essa sua fala foi muito significativa, porque por mais que a gente entenda que é um recurso fantástico, e é mesmo, se você souber usar, se você souber direcionar a criança ou o adolescente, não é? Para o uso consciente, adequado. Na idade adequada, né? Porque lá você tem tudo, você tem redes sociais. Eles não podem estar em redes sociais com menos de 13 anos, eles não podem, né? Então, assim, a criança não está pronta para usar aquilo, então ela vai usar errado, ela vai fazer muita coisa errada. Mas o adulto, ele precisa estar preparado para isso. Primeiro que ele tem que pensar quando é o melhor momento para dar na mão dessa criança. Primeira coisa é isso. E se eu vou liberar todo isso, todo esse acesso que um equipamento como esse traz, que é o mundo na mão. Eu lembro de uma palestra que eu participei, uma pessoa muito bacana, né? Quem sabe um dia você conversa com ela, é bem bacana ela, a doutora Caroline de Filippo. E ela fala, ela compara um celular na mão de uma criança com acesso à internet, como você deixar o seu filho na rua 25 de março, sozinho. E pronto. Sozinho. É a mesma coisa. Porque ali vai ter de tudo. E ele está sozinho. Porque quando ele está acessando isso, ele está ali, ele está sozinho. E você não sabe o que está acontecendo. Por isso que o controle parental nos equipamentos é super importante. O limite, o tempo, né? Então, assim, é difícil, eu sei que é difícil, porque a tecnologia, ela veio e ela encanta, né? Ela maravilha, é uma coisa fantástica. Mas quem que é o adulto? Quem que é a pessoa madura lá que vai poder fazer essas escolhas por essa criança ou por esse adolescente? Porque eu não estou falando só de criança, né? Estou falando de adolescente também. Adolescente também. Aliás, o adolescente é o mais difícil de ser contido nesse processo. Né? É o mais difícil de ser contido. Vocês estão gostando desse conteúdo? Agora é sério. Não sei, Agora é sério. Não, eu estou achando ótimo, Elisete. Eu estou achando super importante informar as pessoas sobre tudo isso. Uhum. Acho que é fundamental. E é mais ainda, são falas que a escola tem com a família. Então, a escola também, às vezes, chega, orienta, fala, porque ela está vendo o que aconteceu. Claro, então, você está sempre pensando no quê? Na criança. Está sempre pensando no jovem, né? Como vai ser melhor? Como que ele pode ter uma vida melhor? Né? Se tem alguma coisa que está fora, mesmo com a tecnologia, apesar que muitas vezes não acontece na escola, a gente vai, a gente orienta, conversa com a família, conversa com os jovens. Então, faz parte. Essa orientação é fundamental. É fundamental. Vamos lá? Vamos curtir esse meu canal? Vamos, gente, inscrevam-se. Eu vou trazer sempre assim, informações importantes para o nosso cotidiano, para os pais e mais. Compartilhe. Pode ter pai, pode ter mãe, pode ter cuidador que queira, que precise ter essas orientações. Então, compartilha, curte, se inscreve no meu canal e dá um joinha para mim. Vai ser muito bom ter vocês ouvindo e até trocando. Se a gente está no lugar certo, se a gente está trazendo conteúdo bacana, se vocês estão gostando, vai lá, diz, olha, gostei, não gostei, tá bom, poderia ter tal assunto. Não se sinta mal por isso não. Pode ir lá, até para eu saber se nós estamos no caminho certo, tá bom? Elisete, eu vou... Eu tô olhando ali, ó, e a gente tem que começar a partir para os finalmente. Sim, lógico. Mas eu queria finalizar dizendo exatamente isso, né? O quanto o objetivo da escola
né? É desenvolver a autoria de pensamento, desenvolver a autonomia, desenvolver o pensamento lógico mesmo, o pensamento mais racionalizado, mas não só, o pensamento humanista, um pensamento amplo, né? Mais integral, mais... Eu vejo a escola como um espaço maravilhoso. Aquilo que a gente estava falando no começo da conversa, no fim, nós somos românticas, né? Sim. Ainda a gente espera da escola muita coisa. Né? A gente idealiza essa escola. É que a gente ama o que a gente faz, né, Cé? Quando a gente ama o que a gente nunca faz... Nunca mais saímos disso, né? Entramos na escola. Não tem como, né? E a gente ficou. Mas as pessoas, às vezes, os pais criam quase que um cabo de guerra, não é? Com a escola sabe, não sabe, eu que sei, há uma disputa. E a semana passada, não sei, é que não dá para a gente falar de tempo aqui, porque ninguém vai entender o tempo. É verdade. Mas eu tive contato com uma mãe muito brava, gente, daí voltando para a questão da tecnologia, muito brava com a ação de um professor, montou um grupo, colocou todas as mães, expôs esse professor de uma forma tão... sabe, é leviana até, não é? E veja, aí é o exemplo do uso das tecnologias, não é? Então não adianta falar para o meu filho, você não vai usar aquilo que eu uso, não adianta você falar que a criança precisa ter um bom uso dessa tecnologia, se você também não tem, não é? A criança, ela vai aprender pelo exemplo, ela né? vai aprender pelo exemplo. Ela vai aprender pelo exemplo. Então, eu acho que o melhor caminho, Elisete, quando há alguma questão, converse com a escola. Exatamente. Vai na fonte. Vai na fonte. Vai na fonte. A gente sempre incentiva muito, né? Porque na fonte você vai ter a melhor resposta, né? Pode ser a resposta que você queira, pode ser que não, né? Mas você vai ter um espaço. Você ter um espaço para conversar é essencial. Por quê? Porque, novamente eu falo, porque a gente está tratando do bem mais precioso de cada família. Né? Então, a família quer o melhor para a criança e a escola também. Sem dúvida. Então, se existe uma coerência entre os meus valores, os valores da escola, sempre vai chegar num acordo. Com certeza. Porque, assim, voltamos, a escola, ela é parceira, ela não é a inimiga, exatamente, não é? Exatamente. Então, nós estamos do mesmo lado. Exatamente. Para o bem de quem? Da criança, da sempre. Criança, sempre do da criança. Essa é a busca. E é claro, a gente está falando de uma realidade diferente. Nós somos privilegiados, né, dentro desse contexto de escola. Então, mas, seja lá da forma que for, a busca pela conversa, pelo diálogo, é sempre o melhor caminho caso você tenha qualquer questão. Então, até porque, independente do segmento em que a escola está, a escola ela é feita por pessoas. Exato. Né? Então, se ela é feita por pessoas, você tem que se aproximar dessas pessoas que estão lá com o seu filho, para você conseguir entender e fazer o que é melhor, porque não existe uma receita pronta, né? Não existe uma forma única de se fazer, porque as pessoas são diferentes. Às vezes o que dá certo muito para o João não vai dar certo para o Paulo, porque o Paulo precisa de algo diferente. E por isso que as escolas hoje foram se adequando, adaptando, se transformando, se ressignificando diante dessas novas realidades, não é, Com certeza. Elisete? Porque senão a gente não vive ainda mais bem, né? Ou ainda bem, a gente não vive mais no autoritarismo da escola, não é? Uhum. Porque acho que hoje está bem entendido que a gente não precisa comprovar a autoridade da escola para nada. Né? O professor não precisa mais comprovar a sua autoridade, né? Partindo para o campo do autoritarismo. Ele pode... o fato do professor estar ali falando com seu filho, ensinando o seu filho, já é um caminho tão bacana, não é? Maravilhoso, né? Não é? Poder... E assim, e é tão marcante, né? Eu lembro, assim, um dos momentos que mais marcaram a minha vida foi a minha vida escolar, né? Os professores, porque a gente lembra dos professores com tanto carinho, pessoas especiais que estavam ali para poder ajudar você a se desenvolver.
Então, assim, esse momento da vida dos jovens, essa trajetória escolar, principalmente na educação básica, né? Porque você tem a educação infantil, depois tem Fundamental 2, ensino médio, é tão importante para onde você faz as relações, as amizades, né? Onde você passa por tantas transformações na vida, Sem né? dúvida. Da infância para a adolescência, depois você está no momento de escolha, no ensino médio, então todos esses sonhos que você tem, todas as aspirações de curso, de faculdade, de escolha. Então, assim, quando a gente está na escola, a gente vê toda essa criança passando por todas essas fases, que são tão importantes. E quando a gente está na vida adulta, depois a gente olha para trás e fala assim, nossa, que gostoso, como foi bom. Né? Então, precisa ser um ambiente gostoso, tem que ser um ambiente em que você esteja bem. E que se a família tem alguma dúvida, tem que buscar a escola mesmo, tem que conversar. Não é no WhatsApp com as outras mães, com os outros pais, porque é difícil às vezes, né? A gente, muitas vezes, as discussões estão fora, estão permeando outro caminho ali, que a escola não tem acesso, acaba nem sabendo, de repente aparece. E nem né? consegue resolver, E nem né? consegue, porque ninguém consegue resolver o que não está sabendo. Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa legal do professor, né? Porque eu também, eu lembro com carinho de muitos professores. E sabe, Lisete, o que é o mais gostoso de tudo? É quando você sai na rua e você já escuta assim, professora! É uma delícia. Eu adoro. É uma delícia. Eu adoro. E eu vivencio isso mesmo. Outro dia eu estava no mercado, eu quase levei o diário de classe para fazer chamada, porque tinha tanto ex-aluno ali, que eu falei assim, eu vou fazer chamada aqui nesse... Eles iam fazer uma festa... E olha, foram alunos meus há muitos anos atrás. E eles iam fazer uma festa, estavam ali comprando as coisas no mercado e todos juntos. Eu falei, nossa, que interessante. Veja como esses laços podem perdurar. Eram amigos, depois de anos, se reencontrando para fazer um churrasco, todos juntos. E eu fazendo quase que chamada. Falei, ó, número 1, 2, 3. Por quê? Porque foi bom. Porque foi bom. Porque foi bom. Porque quando não é bom, você não quer nem lembrar. Nem lembrar do professor. Mas foi bom. Mas se foi bom. Foi bom. Tem essa Faz sentido, questão. É verdade. Aí. Então, o professor faz parte, gente, do cotidiano da vida da criança, graças a Deus, da né, família. Professor? A tecnologia não tirou o professor, não graças tirou a Deus. Professor, que delícia. Não tirou. Muito pelo contrário, o professor acabou se readaptando, né? Se encontrando nas novas tecnologias, reciclando, entendendo, né, como ela pode ser um apoio, mas nunca substituir, não, com certeza. Nunca. Da mesma forma o livro, tá? Eu sei que você já me chama de antigo, mas esse aqui tá aqui só porque o livro eu gosto mesmo. O livro, nós também. Essa opção por ter o livro físico, ele é fundamental. Trabalho com a leitura também, super importante. É importante, e eu vi uma palestra também a semana passada, da importância da letra cursiva. Sim. Do movimento cerebral que essa letra cursiva proporciona. Então, eu estou dizendo isso para que a gente perceba que tudo o que acontece dentro da escola tem um sentido. Isso. As coisas, elas não acontecem jogadas. Tem uma intencionalidade. Tem intencionalidade. Exatamente. Não é? Então, confiar na escola que você escolheu é importante. Importantíssimo. Essencial. Elisete, eu tenho que terminar o nosso encontro. É uma pena, mas foi muito gostoso. A sua calma, a sua paz para falar. É muito bom, muito bom. Espero ter contribuído de alguma forma. Não estou dando receita nenhuma. Eu só estou dividindo com vocês um pouco do que eu vivo no dia a dia, né, dentro de todos esses anos, né, mas que tudo foi feito com muito amor, com muito carinho e sempre com muita troca. Né? Porque quando você tem uma equipe boa, você troca muito, você aprende muito. Aprende com os pais também, quantos pais parceiros que trazem questões e trazem sugestões. E a escola ela está sempre em movimento. A escola nunca vai estar pronta, porque as crianças mudam, são crianças novas. Às vezes a criança de um ano para o outro ela é diferente. Então a escola ela está sempre tentando, né, melhorar e oferecer o melhor trabalho, sempre. Então tá bom. Tá bom? Gente, olha, adorei esse papo. Foi um papo muito bacana, trouxe muitas questões. Então, gostou do conteúdo? Já sabe, é só se inscrever no meu canal, é só curtir e vamos lá, né? Pensar em possibilidades de temas, mandar para mim, eu vou adorar. Você me encontra aqui no YouTube, Esther Sartori
Perdão, você me encontra aqui no YouTube, no programa Preocupações de Mãe. Você me encontra no Instagram, Preocupações de Mãe, né? Sem o cedilha e sem o acento. E você pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, 19999941739. Eu quero agradecer a presença da Elisete. Eu que agradeço. Eu quero dizer que foi muito bom. A gente faz tantos anos, não, Esther? Muitos anos que a gente não se reencontra, que foi muito bom. Não volta a conversar, mas Parabéns. Foi muito bom. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada. Gente, muito obrigada. Toda quarta-feira a gente está no ar, tá bom? Tchau, tchau.